Boa tarde, senhor Sérgio. Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde. O senhor fala português, né? Falo português, sim. Ok. Então agora nós vamos iniciar a sua oitiva. O senhor vai prestar esclarecimentos técnicos. O senhor está com o seu documento de identidade em mãos? Estou, Vossa Excelência, procurando aqui. Só um minutinho, eu vou falar. Eu ainda não estou gravando, eu vou iniciar a gravação agora. Aí o senhor vai mostrar novamente. Recording in progress. Boa tarde novamente. Nós vamos iniciar agora a oitiva do senhor Sérgio Hernandes como assistente técnico. Boa tarde, senhor Sérgio. Boa tarde, Vossa Excelência. Senhor Sérgio, diga seu nome completo, por favor, e a sua idade. Sérgio Andrés Hernandes Dias, 41 anos de idade. Ok. O senhor já mostrou aí o seu documento, né? Já deu para ver a foto, muito obrigada. Ok. O senhor a sua formação, o senhor é perito? Eu sou formado em Ciências Criminalísticas no Chile. Eu sou especialista em perícia criminal, especialista em cadeia de custódia, metodologias e provas relacionadas com o processo. Certo. Além disso, sou superintendente judicial também. O senhor mora no Brasil? Moro no Brasil, Excelência. É que eu estou hoje no Chile porque eu tive que vir para resolver umas pendências familiares, mas eu moro em São Paulo. O senhor mora em São Paulo. Isso. O senhor disse que se formou no Chile. Isso, sou formado aqui no Chile em Ciências Criminalísticas. E o por esse motivo, o senhor tem autorização legal para trabalhar, para exercer sua profissão no Brasil? de fato, Vossa Excelência, o assistente técnico, conforme o artigo 159, é um perito de confiança das partes, cujo requisito não requisito ter um diploma a ser cursado em uma faculdade brasileira. Além disso, eu sou perito judicial, credenciado pelo TJ em São Paulo. Tá, mas hoje o senhor foi constituído para ser um assistente técnico da parte, você foi contratado pela parte, é isso? Isso, assistente técnico, okay. Segundo o artigo 159. De toda forma, excelências, mesmo ele sendo contratado por uma parte, eu vou compromissá-lo, não como testemunha, mas ele tem o dever de falar a verdade daquilo que ele vem prestar esclarecimentos técnicos, sob pena de praticar algum tipo de infração, seja administrativa, seja a infração penal ou ambas, tá? Então o senhor tem o dever legal de falar apenas a verdade daquilo que lhe for perguntado dentro da sua seara de conhecimento, dentro do seu campo de conhecimento técnico. Eu estou compromissando o senhor nesse sentido e estou dando ciência ao senhor formalmente aqui. O senhor é subscritor de um parecer técnico? Isso, esse parecer técnico foi assinado e elaborado por 3 profissionais. Eu e mais 2 assistentes técnicos. O senhor é um deles, né? Ok. Isso. Eu vou passar de imediato, uma vez que o senhor é assistente técnico arrolado pela defesa, eu vou passar de imediato a palavra aos advogados da defesa. Obrigado, Excelência. Você me ouve, Sérgio? Doutor, escuto perfeitamente. Obrigado, boa tarde. Sérgio, nós precisamos aqui concluir, precisamos aqui trazer informações a respeito da análise, do estudo que o senhor realizou em relação às provas do processo. Eu lhe pergunto, com o material que foi cedido a Vossa Excelência, você teve condições de fazer a análise, o estudo das provas digitais, o estudo da triangulação da estação radiobase? Foi possível fazer essa análise? Sim, de fato, o que foi feito no caso pela equipe dos assistentes técnicos foi uma auditabilidade no caso do processo e especificamente das evidências digitais que nele constavam. Especificamente a partir das folhas 154, onde o agente de polícia, o senhor Jonas Borges de Lima, certo, ele traz informações sobre o número telefônico que foi linkado
o senhor Wesley, no caso o réu, certo? Além disso, foi apresentado um e-mail. O e-mail é um dígito, o CPF de todo dispositivo celular, por exemplo, o CPF, o chassis. E, além disso, foram apresentadas algumas estações rádio base, né, com o intuito do quê? De localizar, no caso, conseguir geolocalizar o dispositivo celular atrelado, primeiramente, ao número telefônico, certo? Que foi apresentado como sendo do réu Wesley, e de forma concomitante ao e-mail que também foi apresentado. Então, o primeiro que devo deixar claro aqui é que esse tratamento, essa evidência, foi tratada em si por um perito oficial. Foi tratada, né, foi apresentada por um agente de polícia civil, tá? E por que falo isso? Porque eu acredito que aqui versa o primeiro erro, certo, dessa investigação. Até porque o código 158 do CPP não, o senhor não vem falar de erro de investigação. O senhor veio falar, com licença, excelências, sobre um estudo técnico. Vossa Excelência, o estudo técnico, ele apresenta esclarecimentos e contestações técnicas. Então preste os seus esclarecimentos. Eu vou ser objetivo com você aqui, Sérgio, com algumas Porque o senhor não pode falar de investigação, que investigação é uma coisa jurídica também. Ok? Eu pergunto... Ele é um assistente técnico, ele vem prestar esclarecimentos técnicos unicamente. A pergunta foi sobre a análise que ele fez, excelência. Doutor, eu já tive assistente técnico que queria falar de relacionamento, acredite se quiser. Ele disse que entre o fulano e a cicrana não havia um relacionamento amoroso. Um assistente técnico. E não é o caso, excelência. Nesse caso, eu estou só dando um exemplo, certo. Tá? Nesse não caso, nós apenas estamos falando das evidências que foram analisadas pelo Ele está tratando, excelência, de uma questão técnica lá. Okay. Ele vai dar opinião, parecer técnico, de acordo com uma questão técnica lá. Ele tem que dar a opinião dele. Como é que ele não vai dizer se aquilo ali foi errado, se foi, por exemplo, uma perícia lá? Ele tem que dizer, não somos nós. Mas eu vou ser objetivo, até para que isso possa ficar muito claro para os jurados. Sérgio, eu lhe pergunto, na análise que foi realizada por vocês e sua equipe, foi identificada uma invalidação do e-mail apresentado pela autoridade policial como se fosse de Wesley? Doutor, o senhor poderia esclarecer o que é e-mail? Sérgio, você poderia nos explicar o que é o e-mail? O e-mail, doutor Elvio, Vossa Excelência, me desculpem, não é minha intenção aqui vir falar de falhas, né? Faz parte do trabalho defensivo. Então, desculpe, Vossa Excelência. Doutor Elvio, o e-mail é uma numeração, são 15 dígitos decimais, que é basicamente o CPF de um dispositivo celular. E o RG, não tem dois dispositivos no mundo celulares com o mesmo e-mail, ou seja, é a digital de cada dispositivo. E esses 15 dígitos são divididos. Os primeiros 8 dígitos são conhecidos como TAC. O TAC, basicamente, faz menção à marca e ao modelo do aparelho. Os outros 6 dígitos posteriores fazem menção à série, o número de série do dispositivo. E o último dígito é o dígito verificador. Tá? O que acontece? Nós fizemos uma verificação, primeiramente, desse e-mail, né? Isso se faz até em site online. E quando nós colocamos aquele e-mail que foi trazido na investigação, o site atesta como inválido. Não quer dizer que esse e-mail seja inexistente. Quer dizer que o código, né, esse código verificador, o último dígito estava inválido. O que acontece, Vossa Excelência e jurados também, quando se solicita a quebra do sigilo telefônico, muitas vezes as operadoras eles encaminham os e-mails com esse código, certo, verificador, último dígito, com valor numérico igual a 0. Então, nesse caso, como procedimento, o primeiro que tem que ser feito é verificar se esse e-mail está atrelado a algum dispositivo. Então, como resultado da nossa pesquisa, da nossa investigação, e isso consta no parecer técnico, quando nós verificamos o e-mail que foi relacionado através da operadora TIM com o celular do réu Wesley, nós obtivemos como informação de que esse e-mail era inválido, ou seja, esse número de e-mail não está relacionado a nenhum dispositivo. Posteriormente, o que dá para fazer nesse caso? Quando você apresenta ou quando você está na frente do e-mail, certo, desse código celular inválido, você faz um cálculo através de uma fórmula de Lu, que chama. O
que é basicamente um cálculo que considera os 14 dígitos anteriores para conseguir chegar no dígito verificador correto. E o site e-mail info, que é um site aberto, certo, uma fonte aberta, permite você verificar e posteriormente calcular. Como esse e-mail estava invalidado, ou seja, não existia nenhum dispositivo atrelado, certo, a esse e-mail, nós fizemos o cálculo do e-mail correto, na verdade o cálculo do dígito verificador. E nós obtivemos como resposta que o telefone celular que estava atrelado ao e-mail com o dígito verificador correto, tratava-se de um Moto G30 Motorola. Mas por que isso é importante? É importante por quê? Porque o e-mail que foi trazido na investigação, ele não apresentava nenhuma relação com nenhum aparelho celular. E o e-mail correto, que foi trazido pela operadora, apresentava, no caso, o atrelamento à relação com o celular Moto G30, que segundo a informação, é um celular que foi vendido a partir do ano 2021, a partir de março do ano 2021. Então, referente ao e-mail, foram essas duas diligências que nós realizamos, primeiramente verificação e posteriormente o cálculo do e-mail com o dígito verificador correto. E assim conseguir identificar qual aparelho celular estava ligado, atrelado a esse número de e-mail. Alguém quer? Fica à vontade. Boa tarde, Sérgio. Doutor, boa tarde. Uma única pergunta. O laudo técnico, né, o parecer técnico feito pelo senhor e pelos demais profissionais, ele está apto a qualquer tempo ser auditado por um perito público nomeado pelo juízo para verificar a autenticidade e confiabilidade dele? Sim, de fato, tudo que foi feito, doutor, tanto a verificação do e-mail, o cálculo do e-mail, nós citamos a fonte, o link está presente no parecer técnico, posteriormente, todos os sites de consulta pública estão no parecer técnico e o plotagem junto ao site do serviço Antena também se encontra no parecer, tanto para você conseguir verificar as coordenadas geográficas, quanto para você conseguir auditar, certo, os mapas apresentados no caso da investigação e os mapas apresentados no parecer técnico. Todas as informações, a metodologia está explicada e os links estão presentes no parecer, porque toda perícia tem que ser auditável. Toda perícia, por mais tempo que se passe, certo, e isso está na norma, nós temos uma norma 27037 do ano 2013, que fala sobre a identificação, coleta, aquisição e preservação da evidência digital, que é a maior referência que nós temos hoje em termos de provas digitais. E uma das características da metodologia que essa norma traz é justamente o fato de ser repetível qualquer diligência pericial, seja oficial e seja particular. Porque as perícias não são dogmas, são peças que têm que ser auditadas, e quando uma perícia vai estar certa? Quando dois profissionais, três profissionais, sejam particulares ou públicos, cheguem na mesma conclusão. Então, sim, tudo que está para auditar, o parecer, encontra-se na peça que foi elaborada. Perfeito, Sérgio. Eu fico satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, Mais doutor. alguma pergunta? Doutor Johnny, ainda tem pergunta. Sérgio, boa tarde. Só para confirmar, as informações que a operadora informou para a polícia, ela colocam esse e-mail que foi localizado, que foi identificado no Rio Amazonas? Não, doutor, ele falou da estação Rádio Base. E-mail é outra coisa. Não, doutora. A estação Rádio Base, estação Rádio ela Base. localiza... É essa dúvida que eu estou perguntando. Se esse e-mail... Não, é porque o senhor está misturando as coisas. As informações de latitude e longitude colocam um aparelho de telefone aonde? Vamos lá. A operadora, ela encaminha as informações sobre o e-mail, certo? E para conseguir identificar o aparelho celular. E ainda, através da consulta, nós verificamos que efetivamente a operadora é TIM e que corresponde ao réu. O fato das ERVs, tá? Como que a ERV vai trabalhar? Ela faz uma bilhetagem do sigilo telefônico, ou seja, vai se procurar pela data, pelo horário, certo? E vai aparecer onde que se conectou, no caso, o aparelho celular, tá? O e-mail está intimamente relacionado com o número celular e com o aparelho, mas tá?
a bilhetagem vai ser feita além do e-mail, mais especificamente pelo número do aparelho celular. Então, quando, seguindo as coordenadas apresentadas no relatório, exatamente, as antenas estariam, no caso, no Rio Amazonas. Então, no caso, seguindo essa lógica, né, da triangulação, o celular estaria na água. O celular estaria onde? Na água, no Rio Amazonas. Sem mais, excelência. Defesa não tem mais perguntas? Eu passo a palavra ao Ministério Público. Muito obrigado, senhora presidente. Senhor Sérgio, boa tarde. Doutor, boa tarde, um prazer. Igualmente. O senhor tem autorização legal para exercer suas atividades profissionais no Brasil? Sim. Tem autorização legal? Sim, de fato, para ser assistente técnico, não precisa de autorização legal. Precisa ter qualificação na área que versa o fato, o diploma do senhor é registrado no Brasil? Eu sou perito judicial, e para ser perito judicial, o meu diploma tem que ser aceito. E o diploma foi aceito em várias varas civis aqui no estado de São Paulo. Mas a minha pergunta é objetiva. O seu diploma é registrado e reconhecido no Brasil? Não, porque aqui no Brasil não existe faculdade. Excelência, por gentileza, conste em ata e o Ministério Público requer a remessa dos autos após o julgamento. Pois bem, eu gostaria de saber por que Vossa Senhoria omitiu quanto a essa localização aqui, do dia 28/12/2017, 21:18:51, que foi a localização do acusado no momento do crime. Ela não consta no processo e eu, utilizando o mesmo site que Vossa Senhoria, cheguei a este local. Qual que seria a folha, por gentileza, doutor? Folha 152 do inquérito. Utilizando o mesmo site de Vossa Senhoria, cheguei neste local, que é exatamente o perímetro onde o acusado estaria. Explique por que o senhor omitiu essa coordenada. 152. 152. Nesse momento, estou aqui procurando o mapa, Vossa Excelência. Se o senhor quiser, pode refazer as contas com base nas coordenadas que o senhor omitiu, que o senhor vai chegar na mesma conclusão que eu estou apresentando para Vossa Senhoria. Esse seria qual mapa, doutor? Foi o que está numerados, né? Qual foi a numeração desse mapa? Página 152 do inquérito policial. Vossa Excelência, efetivamente, essa verificação são os mapas anteriores aqui. Efetivamente, esse ficou de fora do parecer. Esse ficou de fora do parecer, que colocava o acusado no local do crime. O senhor não tem autorização para exercer atividade laboral no Brasil e omite a informação mais relevante do processo, que é a que coloca o acusado de acordo com a ERB no local do crime. É isso mesmo? Não, doutor. De fato, é o seguinte... É isso mesmo? É uma pergunta objetiva. É isso mesmo? O senhor omitiu essa informação? Doutor, o doutor poderia confirmar que o celular dele é um Moto G30, em primeiro lugar? Eu estou perguntando se o senhor fez o cálculo com base nessas coordenadas. O senhor omitiu essa informação? Eu estou falando que esses planos... A pergunta é objetiva. O senhor omitiu essa informação? Doutor, ficaram fora do parecer. Eu estou falando que então o senhor omitiu a informação. Tá certo. Vamos lá. Ele não está usando a palavra omitir. Ele está dizendo que ficaram fora do parecer. Porque ficou fora. E eu estou explicando também... Excelência, se ele colocasse tudo no parecer, excelência. Doutor promotor, por gentileza, o fato da ERV é um fato secundário. Por quê? Do momento... Pois bem, doutor, já ficou claro. Minha pergunta foi objetiva, se houve omissão. O senhor tem mais alguma pergunta? Tem várias. O doutor Leonardo... Não deixa responder. O doutor Leonardo está com a palavra, excelências. Ele vai responder. Não, ele vai perguntar. Doutor Leonardo, fique à vontade. Ele vai responder o que eu perguntar e não o que ele quiser falar. Já perguntei e ficou de fora do parecer. Vamos continuar. Prossiga, doutor Leonardo.
As operadoras de telefonia, elas informam o endereço da ERB? O senhor tem essa informação? Só para esclarecer, só para esclarecer, ERB, para os jurados, no português bem claro, é torre de celular. Sim. As operadoras de telefonia, elas informam o endereço da ERB? Elas informam a latitude e longitude e também o endereço da ERB, da antena. Informam o endereço da ERB. É possível fazer eventual correção sem alterar o ângulo de captação da antena, colocando o endereço correto da ERB? Aí que está. Quando nós falamos em estação rádio base, falei anteriormente, nós podemos ter erros. Erros tanto nas coordenadas, erro quanto no endereço. Porque vai depender, e isso também consta no parecer, a informação da SERB não é exata, nem em coordenadas, nem no caso no endereço. Porque vai depender da densidade geográfica, vai depender da localização, certo? Então, aparece sim no relatório, certo? Aparece o endereço e aparece as coordenadas. Só que deveria existir, no caso, uma referência, uma relação, uma convergência entre as coordenadas e o endereço. Agora, eu gostaria muito, doutor, e isso é por amor aos debates, complementar um Não, aqui não é um debate, aqui é uma inquirição. Vamos para a próxima. Tá, mas eu gostaria de falar que... Não, eu ainda não fiz a pergunta. Deixa eu fazer. O e-mail do senhor celular responde. estava inválido. Eu não perguntei ainda. Eu vou perguntar, o senhor responde. Vamos lá. Considerando... Não. Posso retirar. Tá certo. Com relação ao e-mail, o senhor sabe a partir de quando as operadoras de telefonia no Brasil passaram legalmente a bloquear os aparelhos com e-mail inválido? Não. Eu sei que esse modelo de e-mail foi começado a ser... O senhor não sabe, então. Eu estou perguntando se o senhor sabe quando, no Brasil, as operadoras de telefonia passaram a ter o dever legal de fazer o bloqueio de e-mail inválido. O senhor sabe? Diz que não. Tá certo. Vamos para o próximo. Eu também sei que a partir do ano 2004... O senhor já me respondeu. Doutor, o senhor já me doutor, respondeu. doutor Leonardo, deixa ele esclarecer esse ponto. Ou não, doutor? A partir do ano 2004, se adotou essa nomenclatura de e-mail, onde primeiramente é o TAC, né, que é o marca e modelo, posteriormente o seu 100 dígitos e último o número verificador. Eu não falei em nenhum momento, tá, que o e-mail em si ele não é existente, é inválido pelo número verificador, que perfeitamente, e isso é que está, não é que talvez no sistema apareça assim, as operadoras de telefonia, elas costumam, né, de forma rotinária, encaminhar esse dígito verificador com valor zero, tá? E isso é uma rotina que se faz, e isso torna inválido. Mas como não é o fato desse e-mail ser totalmente inválido, é que é encaminhado dessa forma. Só que você consegue prontamente encontrar o e-mail certo através do cálculo da fórmula de Lu. E isso está no site. Então, por mais que apareça aqui na documentação entregue pela operadora o e-mail inválido, não quer dizer que esse e-mail não exista. Quer dizer que existe um erro nesse e-mail, nos dígitos, e que como você vai encontrar o e-mail certo? Através da fórmula de Lu. Então, aí que está a resposta. Não estamos falando que o e-mail que não existe, estamos falando com um e-mail que apresentava um dígito errado. E a partir desse dígito, nós o que fizemos? Nós calculamos o e-mail correto, doutor. A partir do ano 2004 é que essa nomenclatura de e-mail e essa forma de e-mail é utilizada no mundo inteiro. Pois bem, doutor. Foi a partir de 2020 que os celulares com e-mail inválido passaram a ser necessariamente bloqueados por dever legal. Antes disso, era possível utilizar um celular com e-mail inválido. Essa informação, então, mas, o senhor... Então, mas nesse caso, nós queremos dizer que se trouxe para o processo um e-mail inválido. Sim. Ou seja, a investigação seguiu com base no e-mail inválido. Sim. Vamos prosseguir. Então, portanto, antes de 2020, estou mostrando aqui a portaria, era possível a utilização de um celular com e-mail inválido. Hoje, por determinação legal, se um e-mail for inválido e você inserir um chip de celular nele, o celular fica automaticamente bloqueado. Era essa informação que eu queria... E isso é muito importante, doutor, porque essa foi uma das hipóteses que nós conseguimos trazer. Sim. Nós conseguimos trazer 3. Uma que foi a clonagem, certo? Mas, voltando um pouco atrás, o e-mail não estava inválido. O dígito verificador que estava incorreto, certo? E o site, na verdade, que fala o seguinte:
como o site não consegue encontrar o erro, porque ele só confronta e bate, ele fala, oh, e-mail inválido. Mas na verdade não é que tem inválido. Na verdade é que esse e-mail apresenta um erro. E esse erro, quando que você percebe? No segundo ponto, que no caso o cálculo através da fórmula de Lu. Então, nós temos 3 possibilidades. Talvez o e-mail foi encaminhado de forma errada, certo, pela operadora. Talvez a clonagem, constatando que não trata-se de um e-mail inválido, e sim de um erro no caso, porque o site não consegue verificar se é inválido ou não, ele só atesta se um dos dígitos decimais apresenta erro, só que logo esse erro consegue ser, certo, acertado, e que foi o que nós fizemos. Então, nós não estamos aqui falando que esse e-mail é inválido e que o celular foi clonado. Nós trouxemos diversas possibilidades, porque nós não podemos atestar, oh, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nós estamos trazendo as possibilidades referentes à nossa investigação. Sim, doutor. Mas nós temos aqui 2 possibilidades. Ou um celular de 2021, cujo lançamento foi 2021. O portador dele, ele regressou no tempo, ou o e-mail era inválido, já que o fato ocorreu em 2017. É que se fosse um e-mail inválido, doutor, não teríamos... Aí o doutor está acabando de contradizer. Porque se essa lei é a partir de agosto de 2020, e esse celular de 2021, com e-mail inválido, estaria bloqueado, não é? Não, então, o final 52 é um e-mail válido, mas o final 52 não foi fornecido pela operadora. Foi o final 50. Vamos prosseguir. Exatamente, doutor, porque o e-mail que foi fornecido pela operadora apresentava um dígito errado. Certo. O dígito verificado estava errado, que era 0 no 2. Então, isso não quer dizer que o e-mail estava inválido. Por quê? Porque, no fato, certo? Porque, na verdade, não estamos falando de e-mails diferentes, doutor. O e-mail mesmo. Certo. De fato, certo. Quando você calcula... Doutor, quando você calcula aqui o eu já último entendi, do e-mail... eu já entendi, tá certo. Doutor, por gentileza, me deixa responder. O senhor me respondeu, eu já estou satisfeito. O senhor sabe... O último e-mail... o senhor sabe... um celular sem chip, ele é captado pela Herb? Um celular sem chip de telefone? Para ele conseguir se conectar na Herb, é preciso operadora. Então, no caso, não seria possível, segundo o meu conhecimento. Certo. Então, quem liga o celular à Herb é o chip, não o e-mail. Exatamente. Perfeito. Você faz através. Perfeito. Você faz através do número. O e-mail, na verdade, Perfeito. identifica o aparelho celular ligado com aquele número. Eu já entendi. O que liga o celular à Herb é o chip, não o e-mail. O senhor tem conhecimento de que o pedido de quebra de sigilo de dados não foi interceptação telefônica, ela foi feita com fundamento no número telefônico do réu? Sim, de fato, eu vou aqui achar até a folha. E isso está no parecer, doutor. O doutor deve ter visto, isso está aqui na folha. Nós colocamos, de fato. E como já expliquei, através do número de telefone, do celular, do dispositivo, você começa a puxar na investigação. Você vai ter, por exemplo, a operadora, certo, que está relacionada com isso no telefone. Você vai ter, no caso, o nome da pessoa na qual seria, no caso, o detentor desse número de telefone. E através desse número de telefone, você, no caso da investigação, solicitou o quê? O e-mail. Através do número de telefone, o e-mail. A surpresa é que não existe uma relação entre o número de telefone e o e-mail. Aí que está. O e-mail correto daquele que veio na investigação criminal, porque nós não estamos falando de 2 e-mails diferentes. Nós falamos de um e-mail que estava com um erro, que foi logo corrigido, até porque, como eu expliquei no começo, doutor, o cálculo do dígito verificador se faz com os 14 dígitos anteriores, que dizem relação com a marca do dispositivo, o modelo e o série. Por isso que o dígito verificador diz relação com esse e-mail. Perfeito, doutor. Certo? Eu já entendi. Oh, doutor, eu vou responder porque está me cortando faz tempo já. Eu já entendi, então, desse doutor. Ponto de vista, o senhor está aqui para responder. Eu já entendi a resposta. Eu estou respondendo e o doutor está me cortando. A resposta, eu já compreendi a resposta. Nós não temos 2 e-mails diferentes. Eu já entendi a resposta. Eu já entendi a resposta. Só para ficar bem claro, o que liga o celular à Herb é o chip, não o e-mail. Se eu colocar o meu chip num celular de outra pessoa agora e for lá para o Pacoval, vai aparecer o e-mail do celular dela. Certo? Seguindo a lógica, sim. Entendi, perfeito. De fato, perfeito. Tudo isso você faz com base no número de telefone. Não tem mais perguntas, excelência. Muito obrigado.
Posso passar a palavra à assistência? Sim. Com a palavra à assistência da acusação. Eu acho que ele caiu aqui. Ai, tá aqui. Doutor, advogados da assistência da acusação estão com a palavra. Boa noite, seu Sérgio. Doutor, boa noite, um prazer. Prazer em te conhecer. Doutor, o senhor levou em consideração que ocorreu uma chamada entre 2 números de telefone nesse contexto em que o réu está inserido? Doutor, o parecer foi versado naquilo que consta no relatório, certo? Que trata sobre o número, sobre o e-mail e sobre as SERMs, tá? Até porque a denúncia e uma das principais provas, né, que coloca o réu na cena do crime, aparentemente, seria no caso que a estação rádio base, tá? Então, a comunicação entre os celulares, as ligações, né, no parecer, elas não foram consideradas. Eu pergunto, por qual razão, se o senhor fez um parecer envolvendo as comunicações, sobretudo localizações, fatores climáticos, que nós ainda iremos abordar, o senhor não reputou como importante considerar que ocorreu uma chamada entre 2 contatos no momento do crime e que estava, inclusive, no parecer que o senhor no início questionou da autoridade policial? Eu pergunto, por qual razão o senhor não inseriu isso no seu parecer? Porque nós não encontramos que seria um fato de questionamento, não estamos negando que houve... Eu pergunto, agora eu volto a pergunta para o senhor. É importante questionar se o réu utilizou o celular dele minutos antes do crime? Qual que era o celular dele, doutor? O senhor pode me responder? Qual que era o celular dele? O celular dele é o final 3345. Não, modelo e marca. O doutor sabe? Doutor, o senhor responda o que lhe for perguntado. É o senhor que responde. A dinâmica aqui, doutor Sérgio. Só um minutinho. Eu respondi. Só um minutinho. Eu respondi para ele. Eu tô com problema de falei voz. porque... Só um minutinho, seu Sérgio. Eu tô com um probleminha na voz hoje. Mas assim, o senhor respondeu com outra pergunta ao advogado. Tá? Isso não pode. O senhor responda, se o senhor souber, o senhor responda a pergunta dele. O senhor não pode responder com outra indagação. Tá bom? Vossa Excelência, eu respondi para ele está me indagando por uma pergunta que eu respondi. Não, o senhor não responde... entrando na questão o das ligações. Fez uma clara pergunta a ele. O senhor não pode fazer isso. Tá bom? Eu falei para ele, doutor, nós não entramos na questão das ligações porque não é um fato que nós achamos que teria algum fato a contestar. Ou seja, nós não estamos negando as ligações. Que resposta o doutor quer? O doutor está perguntando, mas por que você não considerou? Doutor Sérgio, a pergunta para o senhor. A ligação entre o acusado e uma testemunha, no momento do fato, aonde a nossa polícia disse que a herb bate essa localização aonde o senhor tanto questiona. Eu pergunto novamente, esse ponto não seria importante do senhor abordar? Excelência, ele já respondeu, Excelência. Não, ele já respondeu. Já respondeu. Eu respondi. Qual é a sua resposta, doutor? Excelência, uma parte para indicação de Não folhas. tem a parte nesse momento, não. Não tem a parte nesse momento. Não tem a parte nesse momento. Pela ordem para indicação de folhas, Excelência. As folhas que ele disse que a polícia... A polícia disse, é só isso. Só um minutinho, doutor. Me garanta a palavra, Excelência. Doutor Renato, formule a sua pergunta Eu já fiz, Excelência. de novo, Tá. por favor, para que o assistente técnico consiga Pronto. responder. Doutor Excelência, Sérgio, pela ordem, doutor Excelência. Sérgio. Pela ordem, Não Excelência. tem ordem, doutor. Excelência, Ele está fazendo as perguntas justo, dele. mas ele está trazendo, estou perguntando qual é a folha que a polícia diz essa situação da herb. Entendeu? É isso que eu estou perguntando, porque eu quero ver se tem. Não. Isso tá Doutor no Renato, Excelência. formule a sua pergunta. Doutor Sérgio, a pergunta, se o senhor não souber ou não quiser responder, fica ao seu critério. Fui interpelado pelo seu advogado aqui. O Jonathan Bruno, de final 3036, o telefone, o acusado, final 3345, fizeram uma ligação minutos antes do crime, aonde tem um enredo entre eles. Eu pergunto ao senhor, ao final dessa análise feita pela Polícia Civil do Estado do Amapá, tem uma assinatura que no início do trabalho o senhor questionou a expertise de quem havia assinado.
Eu questiono o senhor. Esse ponto específico da ligação deles não tem relevância para o seu parecer? Doutor, não tem relevância, porque nós não podemos afirmar que aquele celular, aquele e-mail pertence ao Wesley. Nós não podemos afirmar de forma material, através das provas dos autos. Nós já entendemos que o e-mail é inválido. Então, O senhor já nos disse isso. O doutor quer que eu responda o que você quer. Não, excelência. Eu só gostaria que Vossa Excelência respondesse por qual razão não foi objeto de apreciação do doutor. Ele já respondeu. Ele se baseou na denúncia. A denúncia falava das Eu não torres. entendi a resposta. Não, ele respondeu no Qual foi a resposta começo. dele? Doutor, ele já respondeu. Doutor, O senhor tem outra pergunta? Não entendi a resposta. Mas ele falou no início. Ele Doutor falou no Daniel. início. vou responder Doutor de novo, Daniel. porque no momento... Todos, só um minutinho, doutor Sérgio Hernandes, só um minutinho. Doutor Daniel e demais advogados da defesa, eu peço que Vossas Excelências garantam a palavra dos advogados que estão fazendo as perguntas. Os Vossas Excelências fizeram com serenidade as perguntas que quiseram. E agora, o doutor Daniel quis levantar uma parte que nem existe previsão para isso, nas perguntas dos advogados. Isso não existe, Excelência. Tá? Então... Tá. Doutor Daniel, mas eu estou falando com Vossas Excelências. Então, doutor Renato... Com licença, doutor Sandro. Excelência, a senhora falou que a senhora não ia permitir perguntas repetidas, Com Excelência. licença. O perito já respondeu, Excelência. A senhora mesmo reconheceu que ele respondeu. A senhora falou que não ia deixar. Mas eu não estou mais falando disso, doutor Dione. Doutor Daniel, eu estou sem voz, mas eu estou aqui tentando pedir a Vossas Excelências para garantirem as perguntas da assistência da acusação. É só isso. Isso é o devido processo legal, doutores. Já finalizando, nós temos ainda no seu parecer, folhas 10, que o senhor fala da ausência de correlação entre e-mail e dispositivo. Novamente, essa história do e-mail. E aí o senhor levanta que pode, inclusive, configurar hipóteses de manipulação ou erro técnico. Aí eu lhe pergunto, essas hipóteses de manipulação seriam da telefonia, seriam do réu, seriam do usuário, seriam da polícia, seriam do assistente técnico, dos advogados? Quem que seria essa hipótese de manipulação? Bom, essa manipulação seria do momento que a informação é solicitada até que é apresentada no processo. O réu não vai ter como manipular uma documentação do operador porque não tem acesso. Então, do fato do e-mail apresentar um dígito verificador errado, são três hipóteses, né? Clonagem poderia ser, manipulação, lógico, porque nós não sabemos se alguém pode ter manipulado o e-mail, não sabemos, não se descarta. E outro ponto seria um erro técnico, que no momento que a operadora copiou a documentação do e-mail, certo? Poderia perfeitamente ter copiado errado. São três hipóteses. Nós não podemos afirmar nenhuma delas. Referente a esse manuseio, sim, o manuseio será entre a operadora e entre a apresentação do processo, lógico, porque é aí que teve o manuseio da prova. O manuseio da prova deve ser feito por perito, isso está no artigo 58, letra B, fase de processamento, cadeia custódia. Não, eu conheço a lei. Escute, agora sobre esse tal desse cálculo LU, é LU? Isso, LU. Esse cálculo LU foi feito pelo senhor ou foi feito pela polícia? Foi feito, no parecer técnico foi feito. A polícia não identifica o e-mail inválido. Então foi esse laudo feito pelo senhor que disse que o e-mail seria de um telefone que só foi lançado em 2021. Quatro anos após o fato. Isso, essa informação que trouxe foi o site, o e-mail info, que ele verifica o e-mail, ele corrige o e-mail através do cálculo de LU, e ainda, como o e-mail está estritamente atrelado a um dispositivo celular, esse site também entrega qual celular seria especificamente aquele que está com essa digital chamada e-mail. Certo. Qual que é o alcance dessa herb, dessa antena? Qual que é o alcance que ela pega determinado sinal de linha telefônica? Doutor, a ver, o que fala a bibliografia, né? Em zonas urbanas, pode ser de 3 a 5 quilômetros, tá? Em zonas urbanas. Ah? O senhor falou em zonas, eu não entendi o termo, em zonas? Em zonas urbanas. Urbanas, certo. Poderia, o que fala a bibliografia, de 3 a 4 a 5 quilômetros.
em zonas rurais poderia ser um pouco mais extensa, no caso, a amplitude da onda, até por justamente esse fato de não existir muitos celulares, nenhum sinal mais livre. Mas a bibliografia fala nisso. É possível, no nosso contexto, zona urbana, uma antena de celular, uma ERB, uma estação rádio-base, captar um sinal a mais de 10 quilômetros de um aparelho celular? As informações que nós temos hoje em dia, não. Máximo 3 a 4 quilômetros, justamente por ser zona urbana. Certo. Para concluir, doutor, eu lhe pergunto, então, é possível afirmar que esse celular, ou melhor, que o usuário desse celular não estava no local do crime, como determinou a Polícia Civil do Estado do Amapá? O doutor está afirmando que a polícia disse que não estava no local do crime? Não. Se é possível afirmar que a localização do usuário do celular não estava onde a polícia disse que estava? Seguindo as coordenadas que nós plotamos e nós colocamos aí no ploto, né, os 3 mapas, seguindo as coordenadas de longitude, altitude e azimuth, certo? Existe uma discrepância. As antenas estariam situadas... Certo, mas é possível afirmar que a polícia errou quando determinou a localização? Doutor, isso é com base nas coordenadas. Eu não quero falar que a polícia errou, eu só estou falando que as coordenadas inseridas no relatório apontam que as antenas estariam de forma categórica, certo, talvez na água. Então é possível afirmar As que o usuário desse telefone estava no meio do rio Amazonas, 10 horas da noite, fazendo uma ligação de um navio, por exemplo. É possível afirmar? Eu não estou falando que ele estava na metade do rio Amazonas. Eu estou satisfeito. Sem mais perguntas, excelência. Obrigada. A assistência técnica tem umas perguntas, né? Ok. Eu tenho umas perguntas, doutor Sérgio. A parte poderia, a defesa do réu, o réu, né, por sua defesa, poderia ter requerido uma perícia, a realização de uma perícia dentro desta ação penal. Uma perícia no que, Vossa Excelência? Em tudo que foi feito, nesses estudos da estação Rádio-Base, mas não fez. Na verdade, Vossa Excelência... Aí a defesa contratou os seus serviços e dos outros assistentes técnicos para elaborar isso, mas não a defesa... Doutor, eu estou... Com licença, excelência. Com licença, por favor. Silêncio aqui. Silêncio aqui. Doutor Daniel, o senhor doutor Daniel, o senhor consegue me dizer tecnicamente o que é defesa, doutor? Depois o senhor me diz o que é defesa. A defesa não pediu a elaboração de um exame pericial. A defesa contratou um assistente técnico. É isso, doutor Sérgio? Vossa Excelência, a defesa só ficou sabendo de todas essas incongruências, de todas essas... Não, o senhor pode responder a minha pergunta? Doutora, Vossa Excelência... É porque o senhor... Eu falo isso. Doutores, por favor, silêncio, doutores. É porque o senhor falou que poderia ter sido realizada uma perícia em tudo que consta nos autos. O senhor falou isso. O que eu falei, doutora, foi o seguinte: quando o doutor Paulo, o doutor Renato, quis sair do processo, o que eu falei, já que sair do processo, ele vai sair do processo, não foi feita a perícia de local. Ok. Outra... É indispensável em o senhor não respondeu a minha pergunta, tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro. A defesa pode solicitar contraprova, sim. Poderia ter solicitado contraprova, mas não fez. Contratou... Ok. O senhor... Eu gostaria... Tá aqui, doutor. Doutor Sérgio. Doutores, eu estou perguntando. Mas o senhor, por favor, com educação, faça isso. Por favor. Doutor. Por favor. Foi ele que falou que poderia ser feito contraprova nos autos. Só que ok. Vossa Excelência, doutor Sérgio, o senhor está me escutando? O senhor está me escutando? Eu estou escutando
Mas me parece que Vossa Excelência não me escuta. Eu escuto bem, doutor Sérgio. Então posso responder? Porque Ok. eu respondo, você me pergunta. Doutor Sérgio, Doutora, posso responder? A defesa só tomou conhecimento dessas falhas na investigação quando parecer técnico. A defesa não tinha como pedir perícia no começo, porque não tinha conhecimento do que foi trazido pelo parecer técnico. certo. Até porque eles são advogados, não são especialistas, não são peritos, não são assistentes técnicos. Mas sim, a lei Ok. permite. O senhor tem a algo contraprova. mais? O senhor tem algo mais a esclarecer aqui nestes seus esclarecimentos técnicos que não lhe foi perguntado? Tem algo mais que o senhor queira esclarecer? Vossa Excelência, eu acredito que foi ampliamente discutido, todo aquilo referente à prova. Eu só queria esclarecer o seguinte, que também foi muito discutido, eu não consegui falar, certo, sobre o fato da falha, né? A única falha que nós detectamos é o fato do e-mail não ter sido verificado pelo agente policial. Certo. Eu não estou falando que ele agiu de forma dolosa, até porque eu não sei a qualificação dele. Mas se ele tivesse, talvez, verificado o e-mail quando ele recebeu essa bilhetagem da operadora TIM, talvez ele teria verificado, né, todas essas falhas e no processo o próprio Estado, porque o ônus da prova é do Estado, não da defesa, certo? O próprio Estado poderia ter, talvez, remediado nessa investigação. Esse é o único que tenho que falar, doutora. Vossa Excelência, perdão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Excelência, Senhor Sérgio. pela ordem, o Ministério Público requer a aquisitação do assistente técnico. Ok. Os senhores jurados teriam alguma pergunta ao assistente técnico? Sem pergunta? Ok. Eu agradeço os seus esclarecimentos. Doutor, tome O um seu- chá aqui para o senhor se Os acalmar. seus esclarecimentos estão encerrados.